Hoje à tarde eu fiz um vídeo dizendo que o governo Lula nem havia começado, mas já estava indo muito bem. Só que o Lula ele pode cometer um erro que tende a comprometer todo o futuro do governo com a PEC da transição. Foi só a gente piscar o olho, pessoal, que uma disputa ferrenha nos bastidores por conta da PEC da transição e do Arthur Lira começou. E isso passa também pelaquela guerra do Centrão pelo domínio da centro-direita. O Renan Calheiros avisou o Lula e o Renan pode ter salvado o futuro do governo Lula. Mas você vai colocar nos comentários, você teme que o Arthur Lira seja novamente presidente da Câmara dos Deputados? O que você acha da PEC da transição? Deixe o seu like se você quer o Arthur Lira derrotado e, claro, se inscreva no canal. Porque o Lula, pessoal, ele está numa situação complicada para atender uma promessa de campanha. O Lula prometeu que o Auxílio Brasil de R$600 vai ser mantido e na verdade vai voltar a se chamar Bolsa Família. Essa foi uma promessa de campanha do Lula e ele precisa cumprir, porque se ele não cumprir logo no início do governo, ele acaba já tendo um desgaste de popularidade por conta dessa promessa não cumprida que tende a dificultar as negociações dele com o Congresso, que é um Congresso majoritariamente conservador. Tudo bem que tem lá o pessoal do Centrão que vai migrar pro Lula por conta do fisiologismo, mas é um Congresso conservador. Então o Lula precisa aprovar essa PEC, aprovar essa manutenção já. Só que se o Lula partir para a negociação com o Congresso para aprovar a PEC da transição, isso mostra fraqueza e entrega o governo aos braços do Centrão. E é exatamente isso que o Renan Calheiros quer evitar que aconteça. Tudo bem que ele tem os interesses pessoais dele, mas ele quer evitar que o governo acabe sendo entregue ao Centrão e o Arthur Lira sendo reconduzido à presidência da Câmara dos Deputados. Então o Renan, ele se reuniu esses últimos dias com o Randolfo Rodrigues, com o Rodrigo Pacheco, que são senadores, alguns outros senadores e também com o deputado do MDB, o Eunício Oliveira. Tudo isso para tentar articular uma alternativa à PEC da transição. Porque a PEC da transição exige uma negociação com o Centrão, com o Congresso, antes mesmo do governo começar. E a alternativa que foi elaborada pelo Renan Calheiros é com uma medida provisória, que não tenderia a passar pelo Congresso. E essa medida provisória, segundo as informações que nós tivemos da revista Veja, o Renan Calheiros entrou em contato com o presidente do Tribunal de Contas da União e o presidente do TCU falou que essa é uma alternativa muito melhor e muito mais apropriada do que uma PEC da transição para furar o teto de gastos. E essa é uma alternativa que precisa ser cogitada porque evita a negociação com o Lira. Alguns integrantes do PT têm dito para o Lula que o Arthur Lira não é um inimigo. Na verdade, ele foi um adversário pontual ao longo do primeiro e do segundo turno por ele ser um aliado de Bolsonaro. Só que gato escaldado tem medo de água fria. E como vocês sabem que eu sou um gatão, eu entendo muito disso. Uma parcela do PT acredita que seria um tiro no pé ter essa negociação com o Arthur Lira, porque daria para o Lira a caneta na mão do inimigo. E o PT está com receio de ter um Eduardo Cunha 2.0. E na minha interpretação, o Lira é muito mais político em termos de saber jogar o jogo político do que o Arthur Lira, do que o Eduardo Cunha. Então o PT quer evitar essa situação envolvendo o Arthur Lira com plenos poderes. Essa alternativa da PEC, a PEC da transição, que seria a AMP, ela é vista como um plano B. Mas ela começou a ganhar força à medida que o Renan Calheiros começou a se empenhar. Nós precisamos ver o que vai acontecer após essa semana, porque nessa semana o Lula vai se reunir com o Rodrigo Pacheco e também com o Arthur Lira. E eles vão conversar. A partir dessas conversas, a medida provisória pode ganhar força ou perder força. Só que existe um tic-tac no relógio, pessoal. E qual é a questão? O Auxílio Brasil de R$600, ele só vai ser pago em janeiro caso haja a confirmação do orçamento em dezembro. Porque a União ela empenha os recursos em dezembro para pagar em janeiro. Ela empenha em um mês para pagar no outro. Então há uma celeridade para essa aprovação para evitar que haja um abalo na popularidade do Lula. Então nós temos que observar esse outro momento também dessa reunião do Lula com o Pacheco e com o Arthur Lira para saber se a PEC ou a MP vão ser tocadas para frente. Olha que situação decisiva e extremamente delicada que o governo Lula já está. Nós sabíamos que seria muito difícil o governo Lula. A grande dificuldade envolvendo a medida provisória é, primeiro, ela só poderia ser promulgada em 1º de janeiro de 2023. E mesmo com o aval do TCU,
essa situação poderia trazer complicações jurídicas para o Lula no futuro, podendo inclusive ser aberto um processo de impeachment. Então existe essa dificuldade toda. A medida provisória, ela facilita para Lula no campo político, mas dificulta no campo jurídico. Já a PEC, ela acaba blindando qualquer tipo de possibilidade de impeachment por conta dessa medida, só que ela acaba trazendo um custo político para o Lula muito alto com a negociação com o Congresso. Então essa é uma situação muito difícil que está sendo desenhada dessas duas alternativas que foram colocadas na jogada. Na sua opinião, o que você acha do Arthur Lira como presidente da Câmara novamente? Ele vai ser um adversário ao Lula? Vai causar problemas ou vai trazer facilidades? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E é claro que o Renan Calheiros, ele não está fazendo isso porque ele é simplesmente bonzinho. Não, porque ele tem interesses pessoais. Obviamente, pessoal, não vamos nos enganar a respeito da política. Porque se o PT tiver que negociar, o governo Lula, melhor dizendo, tiver que negociar a recondução do Arthur Lira para aprovar a PEC da transição, garantindo assim o Auxílio Brasil de R$600, o Arthur Lira mantém o controle sobre o orçamento secreto, o PT não vai ter força para acabar com o orçamento secreto, ou o governo Lula não vai ter força para acabar com o orçamento secreto, e o Lira continua forte. E vocês sabem que o Arthur Lira é um opositor, é um adversário do Renan Calheiros em Alagoas. Então, tudo isso afeta os interesses particulares do Renan Calheiros em Alagoas. Por isso que ele não quer a PEC, ele quer a MP. A ponto do Renan Calheiros ameaçar lançar o Renan Filho, que é o filho do Renan Calheiros, foi governador de Alagoas por 2 mandatos e agora virou senador, né, vai assumir no ano que vem, lançar o Renanzinho. O Renan Calheiros está cogitando lançar o Renanzinho para ser presidente do Senado. É claro que ele não vai ganhar, mas atrapalha a costura que o PT está tendo com o Rodrigo Pacheco. Porque o PT precisa do Rodrigo Pacheco, reconduzir o Rodrigo Pacheco à presidência do Senado para ter o apoio do PSD. Então o Renan Calheiros está usando isso como uma forma de chantagear, como uma forma de fazer pressão para que não seja feita a PEC, mas sim a MP. Olha só toda essa situação que está sendo colocada. E você sabe que há uma dificuldade grande do PT para a escolha dos ministros, justamente para não desfalcar a base de apoio no Congresso. Principalmente no Senado. A Câmara já está perdida, a Câmara já é majoritariamente conservadora. A esperança do governo Lula é justamente construir uma base no Senado forte. Então, há essa dificuldade, porque o Renan Calheiros ele não pode ir ser ministro, assim como o Randolph, porque senão desfalca a base do governo no Senado. Porque há uma grande hostilidade do Legislativo contra o governo Lula. E o Renan Calheiros sabe disso. E o Lula também sabe. Por isso que os ministérios estão sendo escolhidos a dedo. E nós já falamos isso no vídeo hoje à tarde, link aqui no card. E é claro, pessoal, obviamente que o Centrão ele quer puxar o Lula para a PEC da transição. Porque isso daria mais poderes ao grupo, porque lançaria, antes mesmo do governo Lula começar, uma negociação com o Centrão e uma dependência do Centrão. Tanto é que o Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil, aliado de Bolsonaro, correligionário do Arthur Lira, porque o Ciro Nogueira também é do PP, ele já criticou a possibilidade de nós termos uma MP, porque o Ciro Nogueira quer a PEC da transição. O Ciro Nogueira falou o seguinte, olha, se nós aprovarmos o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família de R$600 para 2023 via TCU, o Legislativo vira um acessório. Então ele quer forçar a negociação do governo Lula com o Congresso para garantir o orçamento secreto, garantindo Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados e aumentando a força de negociação ou de presença do PP para ser o partido da centro-direita. Porque vocês sabem muito bem, pessoal, que existe uma guerra no Centrão pelo espaço da centro-direita. E a Bela Megali trouxe uma informação hoje falando exatamente isso sobre o Ciro Nogueira. O link está aqui no card para que você entenda mais detalhes, que eu fiz um vídeo só falando dessa guerra do Centrão, que vai pegar fogo. Porque nós já temos muitos espaços consolidados. O único espaço que não está consolidado na política é o espaço da centro-direita. E na visão do Ciro Nogueira, segundo informações da Bela Megali, o partido que não tiver uma definição ideológica clara, um espectro político claro, não vai conseguir mais existir. Essa foi a conclusão do Ciro Nogueira depois da disputa do segundo turno. Então o que o Ciro Nogueira quer? Ele quer posicionar o PP na centro-direita. Isso facilita, claro, se houver a PEC da transição com a negociação para que o Arthur Lira continue como presidente da Câmara dos Deputados. Porque outros partidos também estão em disputa. O PSD do Gilberto Kassab, o PL, o União Brasil. O União Brasil, inclusive, já fez sinais para o Lula. O Luciano Bivar quer estar no governo Lula, claro. Porque quem estiver junto com o governo Lula tem mais chances de se posicionar na centro-direita. Então tudo isso que nós já estamos desenhando, já faz alguns vídeos, começa a ficar cada vez mais claro. A disputa dos partidos do Centrão,
a disputa nos bastidores e a PEC da transição e os interesses se cruzando. O bastidor tá pegando fogo, pessoal. E você só tá sabendo todas essas informações aqui, porque somente eu tenho vocês aí nos comentários, a nossa grande comunidade de reflexão, para termos os olhos abertos de linces, de águias, de falcões, para entendermos todos esses dois desdobramentos da política. Então, eu só tenho a dizer a você, muito obrigado.